Shalom, povo de Deus! Povo, tudo bom? Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez e a gente vai orar agora, pedir a Deus que guie todo esse tempo que a gente tem aqui tão bom, não é? Esse momento bom que a gente tem com Ele de edificação, de busca por Ele, de adoração, de entrega a Ele dos nossos caminhos. Vamos orar? Pai, a gente quer te louvar, Senhor, te agradecer pela oportunidade de se reunir em torno da Tua Palavra, Pai. Porque nela a gente encontra o nosso refúgio, a gente encontra a sabedoria que vem de Ti, a gente encontra, Pai, a verdade sobre a vida, Deus, a vida que o Senhor quer que a gente leve. Eu te peço, Pai, que todo esse tempo que a gente tem aqui seja agradável, Pai, na Tua presença e que o Senhor se agrade, Deus, daquilo que a gente trouxer como palavra Tua, Deus, e que seja da Tua vontade, Deus, segundo o Teu querer, Pai. Somos submissos a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, povo de Deus. Vamos louvar o nosso Deus maravilhoso. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Povo de Deus, o texto da gente de hoje é o último capítulo do livro de Juízes. Se a gente observar, o livro de Juízes ele vai caindo moralmente. Existe aquele ciclo, né, de pecado, disciplina, retorno a Deus e libertação. Esse ciclo vai se repetindo. No entanto, o povo, em vez de ir melhorando espiritualmente, moralmente, eticamente, esse povo vai piorando. O livro de Juízes, então, sendo um livro histórico, ele não conta a história do ponto de vista de um herói, mas ele conta a realidade dos fatos, do povo de Deus. Um povo falho, assim como eu e como você, assim como o povo de Deus hoje em dia. E essa história que a gente vai conversar aqui hoje, no capítulo 21, ela expressa uma realidade que de repente a gente pode estar vivendo, mesmo que de forma inconsciente. O povo de Deus estava se afastando de Deus completamente. E se há um mote que pode guiar, né, orientar essa leitura do livro de Juízes, é o último versículo do livro, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, era uma época onde as pessoas elas se guiavam de acordo com o seu próprio ego, de acordo com a verdade que elas criam ser verdadeira, né, por assim dizer. No entanto, a gente vai perceber que viver a vida dessa maneira é um desastre, né?
O povo de Israel já vinha de um episódio lamentável, mas não contente, não satisfeitos, eles continuam esse estado de queda vertiginosa espiritual. E diz assim o capítulo 21. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Deus não tinha determinado isso. Isso daqui não é algo que procede do coração de Deus. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ora, foram eles mesmos que fizeram isso. Eles colocam Deus de lado, eles matam um monte de gente e agora perguntam a Deus por que isso está acontecendo. É como muita gente hoje faz, não reflete nas suas próprias atitudes e depois está procurando algum culpado para quando as coisas derem errado, né? E era o povo de Deus. E mesmo assim estavam cegos espiritualmente. Eles vão para diante de Deus, se colocam diante do altar, mas não enxergam Deus. Porque Deus ele não está na religiosidade, Deus ele está na entrega. E esse povo não entregou nada. Eles queriam tomar uma decisão e queriam que Deus assinasse embaixo dessa decisão e arcasse com o ônus de qualquer coisa que desse errado. Isso é uma imaturidade espiritual. Isso é uma irresponsabilidade espiritual. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, da tribo de Benjamim no caso, né? E disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos mulheres? Então, eles criam um problema para eles mesmos, colocam a culpa em Deus, e agora eles começam a conjecturar, a pensar, a refletir como é que eles iriam solucionar esse problema. Tinha gente agora que tinha sobrado, né, daquele massacre, e agora eles disseram assim: essa tribo tem que se recompor, para tanto tem que ter casamento, tem que ter família, tem que ter filho, descendência, né, para que seja repovoada, mas não sobrou mulher, né? O que é que a gente faz? E eles já tinham feito um juramento, só que agora eles vão ter que pensar, né? O que é que eles vão fazer? Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso, a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é que a vez de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Então eles tinham feito um juramento dizendo: olha, quem não comparecer em Mispa, né, o Mispa, vai ser eliminado, vai ser exterminado. E aí eles tinham essa questão dos benjamitas que precisavam casar. Então eles decidem fazer uma triagem. Todo mundo que for casado de Jabes de Gileade, que não compareceram, vai morrer. E quem ficar das moças virgens vão casar. Quer dizer, eles arranjam uma solução que em nada condiz com o ideal bíblico de casamento. Essa invenção de amor no casamento
não é algo que veio ali do século XIX, da era vitoriana, do romantismo, não. Isso é um ideal bíblico. Biblicamente, a gente vê no relacionamento entre o casal lá de Cantares que existe um amor, existe uma paixão, que também é ali uma figura entre Cristo e a igreja. Esse povo estava ferindo esse princípio bíblico, né, de amor. Amor tão grande como o ideal bíblico que Adão disse assim, essa certamente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão se referia à mulher como sendo uma parte dele. Portanto, quando ele diz isso, osso dos meus ossos, carne da minha carne, tudo aquilo que acontecer com a mulher, com a varoa, até então que depois se chamou Eva, estaria acontecendo com o próprio Adão. Seja uma alegria, seja uma tristeza, seja saúde, seja doença, seja riqueza, seja pobreza. Só que esse povo não caminhou nessa direção. Eles decidiram que o que interessava para eles era o número, a demografia, a população. Então tem que se reconstruir, todo mundo casa do jeito que dá, né? Não tem amor, não tem afeto, não tem nada. O que existe é uma seleção ali, mediante o olhômetro mesmo e pronto, e acabou-se. Quem fazia isso eram os povos pagãos. O povo de Deus não faz isso, né? Então eles estavam querendo arranjar uma solução humana para um problema humano que eles mesmos criaram e estavam culpando a Deus. Você entende a mensagem aqui? A mensagem que esse povo está dizendo aqui é o seguinte, já que Deus, se ele existir, ele não se importa, então a gente tem que dar jeito na vida da gente. Quando o povo se afasta de Deus, esse daí é o caminho. É que a pessoa ela vai ter que solucionar os problemas que muitas vezes ela mesma criou para ela. E de forma irrefletida essa pessoa não consegue admitir sua culpa, ela não consegue fazer uma autorreflexão, uma autocrítica, e agora ela vai culpar outras pessoas, culpar o próprio Deus, perguntar por que o mundo está assim. Isso é a questão de muito ateu hoje em dia. As pessoas, elas pecam, erram, fazem tudo errado e depois perguntam, mas Deus, por que isso está acontecendo? As pessoas querem culpar a Deus pelas mazelas que elas mesmas provocaram. Então, esse povo aqui estava agindo assim, tentando solucionar com as ferramentas que eles tinham ali um problema que eles mesmos tinham criado, né? Então, eles acharam 400 virgens que não se deitaram com homens e as trouxeram ao acampamento de Siló, que estava na terra de Canaã. Versículo 13 diz assim, toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e eles proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas e se lhe deram por mulheres que foram conservadas com vida das de Jabes de Gileade, porém estas não lhes bastaram. Não tinha mulher suficiente. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Interpretação deles, né? Disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda? Pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. Foram exterminadas. Aconteceu. Eles não conseguem refletir que foram eles que fizeram. Que era uma responsabilidade deles e que o momento ali não era para eles terem culpado a Deus, mas terem recorrido a Deus como sendo aquele que vem redimir. O Redentor de Israel é o Senhor, né? Disseram mais, a herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito que dê mulher aos benjamitas. Quer dizer, eles criam um problema, eles criaram uma solução com base no acontecido no capítulo anterior, e essa solução se tornou um problema, né? Então disseram, eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló,
que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló, a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Então eles estavam praticamente aqui organizando um sequestro, né? Durante uma festividade que era feita ao Senhor. Então eles deveriam se esconder nas vinhas e depois disso sequestrar as mulheres que ficassem lá, né? Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficareis culpados. Então, entende o que eles fizeram. Eles acharam uma brecha na lei que eles criaram e pioraram tudo. Sabe, lembra daquele Salmo 42 que diz que um abismo chama o outro abismo ao fragor das suas catadupas? É isso que está acontecendo aqui. Eles estão caindo cada vez mais. Eles fizeram um juramento a Deus descabido, que Deus não tinha pedido para eles fazerem. Eles arranjam uma solução fraudulenta de sequestro e de mentira e de engano para aquele povo. E dizem assim: olha, vocês vão, sequestram as filhas deles, quando eles vierem se queixar pra gente, aí a gente diz assim, que não foram vocês que deram, então vocês não têm culpa de nada, foram eles que sequestraram, mas deixa estar, né? Deixa estar. Então eles promoveram o pecado, concordaram com o pecado, não, de maneira nenhuma, julgaram o pecado, nem recorreram a Deus para isso, e deixaram o pecado normalizado. Não é isso que acontece na nossa sociedade? A sociedade é afastada de Deus. E a gente olha para a nossa sociedade de forma mais ampla e a gente diz assim, realmente é a mentalidade da Babilônia, onde a gente vive, né? O roubo, a mentira, a corrupção, a sexualidade aí completamente pervertida, é o que há de se esperar, só que a gente está falando do povo de Deus. A gente está falando do povo de Deus dando um jeitinho mentiroso e pecaminoso numa situação que eles mesmos criaram, né? Eles estavam completamente afastados de Deus. Esse é o momento da gente botar a mão na consciência e pensar se nós não estamos caminhando por esse caminho de criar um problema, não refletir sobre a origem desse problema, e muitos dos nossos problemas foram criados por nós, depois acharmos uma solução que se torna um problema maior, pecaminoso, que afasta ainda mais de Deus, e deixar a coisa caminhar do jeito que quiser, né? Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. A gente está percebendo aqui que o pecado ele foi normalizado. Ele foi colocado ali como sendo uma coisa comum. Meus irmãos, o que é que esse povo precisava? Disso daqui. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eles precisavam de um rei meramente humano? Seria um rei o que solucionaria o problema ali? Ou de repente a gente pode pensar que aquele povo precisava de fato de uma liderança espiritual. Era isso que esse povo precisava. Era de uma liderança espiritual, e essa liderança espiritual existia e estava em Israel, só que o povo ignorava a presença dele. Então, na verdade, esse povo se dizia povo de Deus, mas eles, na prática, funcionalmente, eram pagãos.
Isso deve levar a gente a essa reflexão. Será que a gente se identifica como povo de Deus, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de fato entregar o nosso caminho a Deus que a gente vive como pagão e acaba arranjando um jeitinho para as coisas, uma forma de agir, de reagir, justificando o pecado, alisando o pecado, cultivando o pecado, preservando o pecado, em vez de combatê-lo. A gente hoje em dia não tem problemas com a quantidade de igrejas que a gente tem na nossa cidade e até mesmo no nosso país. Na grande maioria do Brasil, na maior parte do Brasil, a gente tem muita igreja. Mas quando a gente olha para a igreja de uma forma mais ampla, para o cenário político, onde muitos se identificam como cristãos, a gente se preocupa, porque a gente vê muita gente se dizendo crente, mas pouca gente de fato se entregando totalmente a Deus. O que marca de fato um cristão como cristão não é a quantidade de respostas bíblicas prontas que ele dá, nem muito menos a assiduidade dele na igreja. Primordialmente é o arrependimento de pecados. É isso que marca um crente de verdade. A marca do cristão é a humildade e a submissão a Deus. É pegar todos os planos, todos os sonhos, todos os desejos e dizer: Deus, isso aqui é da tua vontade. O Senhor é o meu rei. O Senhor é quem eu busco como sabedoria, como Senhor da minha vida. Então, será que o Senhor está se agradando? Será que o Senhor está aprovando isso daqui? E se de fato o nosso Deus aprova, aí sim a gente segue em frente. Agora, o nosso Deus, ele não vai falar muito com você se não houver também muita entrega. E para que haja muita entrega, tem que haver muita confissão. O coração é que deve ser entregue, não simplesmente as circunstâncias, não são os problemas, não são os traumas, é o coração. O trabalho de Deus, então, não está para fora da gente, ou melhor dizendo, de fora para dentro, está de dentro para fora. Era esse conserto que o povo precisava. Um conserto que fosse de dentro do coração, interno, nos sentimentos, no racional, nas memórias, nos desejos, para fora, para as circunstâncias, para os relacionamentos, para o trabalho, para casa. Aí é a ordem correta das coisas acontecerem. E aí a gente viu esse povo ao longo desse livro se afastando de Deus. Não havia mais respeito pelo senhorio de Deus. O que havia era agora um oprimindo o outro e o povo se desunindo. Havia um estado de guerra civil, quando na verdade o que Deus queria era que houvesse um povo e que esse povo se congregasse ao redor dele. O que é que impediu isso? Exatamente o desejo egoísta de cada um. Dizendo, é a minha vontade, é o meu desejo, é do meu gosto, que seja assim. E aí, já que é do meu jeito, eu adoro a Deus do meu jeito e eu assumo um compromisso com Deus do meu jeito, eu juro do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, eu ajo do jeito que eu quiser e eu quero que Deus aprove, eu quero que Deus abençoe. Hoje em dia isso está muito presente em muitos arraiais. Uma pessoa que tem uma figura de Deus como se fosse aquele que vai dar um empurrãozinho para a pessoa maravilhosa que eu sou e para dar uma ajuda para os planos perfeitos que eu já tracei. Quando, na verdade, o nosso Deus quer que a gente entregue todos os nossos planos a Ele. E não é isso que diz o livro dos Salmos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E não é isso que diz o livro dos Salmos? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é o que a gente tem que fazer. Antes de qualquer coisa, é entregar. É falar como está escrito lá em Tiago, se Deus quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Então o nosso caminho, meus irmãos, é sempre apontando para o nosso Rei.
É para Ele que a gente aponta. É entrega a Ele que a gente faz em total devoção e confiança de que é Ele que vai agir, é Ele que vai dar sabedoria, é Ele que vai ministrar o tempo correto para todas as coisas. Não é a gente, então, é Ele. Assim terminou o livro de Juízes. Uma coisa interessantíssima é que vai começar o livro de Ruth. E no livro de Ruth a gente vai descobrir que, apesar das circunstâncias exteriores, elas serem assim corruptas, havia perigo de sequestro, de violência sexual, havia corrupção de todos os níveis em Israel, havia uma fragilidade na identidade nacional daquele povo. No entanto, a gente vê uma mulher que antes não era povo, era uma moabita, mas que se torna povo pela conversão, porque ela se arrepende de pecados e ela confessa o Senhor ali a Noemi, no meio de uma tragédia pessoal. A gente vê que, apesar das circunstâncias externas, elas serem severas e graves, afastadas de Deus, internamente uma mulher, na verdade duas, né? Elas se aproximam de Deus cada vez mais. Então, em contraposição ao contexto de Juízes, Ruth, ela mostra que as circunstâncias podem ser adversas. No entanto, a nossa fidelidade a Deus, não. Ela tinha Deus como rei da vida. E a minha última pergunta é, e você, meu amado irmão? Deus é de fato o Senhor da sua vida? Ou existem coisas no seu coração que Deus precisa mudar para que Ele assuma cada vez mais o senhorio da sua vida? Esse é o seu desafio, é o nosso desafio diante do nosso Deus. Amém, povo? Que Deus abençoe ricamente. A gente vai orar agora pedindo a Deus exatamente isso, que Ele assuma o trono do nosso coração, que não haja ídolos, que não haja egoísmo, que não haja vontade nossa, mas totalmente dele. Vamos orar? É isso que a gente vem te pedir, meu Pai. Que no nome de Jesus o Senhor assuma, Pai, o controle do nosso coração. Sente-se no trono que é teu, Pai. Ocupe o senhorio que é teu, Deus. A gente também quer te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que a gente age do nosso próprio jeito, com a nossa cabeça, de acordo com o nosso entendimento, Deus. E a gente, às vezes, Pai, comete a loucura, Deus, de culpar até o Senhor. Meu Deus, leva cada um de nós a uma reflexão profunda, Pai, sobre como a gente deve viver a vida. Leva cada um de nós, Deus, a uma reflexão profunda, meu Senhor, sobre como nós devemos reagir e agir. Nos leva, Pai, a uma reflexão profunda, Deus, sobre os nossos próprios sentimentos de ódio, de ira, de medo, de ansiedade, e que o Senhor governe sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso racional, sobre a nossa história pessoal, enfim, Deus, sobre os nossos desejos, os nossos planos. Todo o nosso coração governa sobre nós, meu Deus. Queremos nos entregar a Ti, meu Pai. Somos o Teu povo, Pai, e aguardamos na Tua redenção, Pai. Que a cada dia o Senhor nos santifique e nos traga para mais perto de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente se encontra aqui na igreja assim que der, né? Ou numa sexta, ou num domingo, ou numa quarta. Bênção demais, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo,
universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.